É, esse problema basicamente trata do seguinte: é uma esfera, certo? E no centro da esfera, né, temos uma espira, né, que tem 5 voltas. A gente pode pensar que se trata de 5 espiras, um em cima do outro, né? E essas levam na mesma corrente, tá? Bom, a ideia é que, devido à presença do campo magnético, essa espira vai sentir uma força, né? E o peso que vai tentar girar a esfera tem que ser anulada por essa força magnética. Beleza. Só que aqui temos um problema. Durante as aulas, eu falei que quando a gente tem campo magnético que atua sobre uma espira fechada, a força magnética deve ser zero. Portanto, a gente não deve tratar o sistema desde o ponto de vista de forças de translação. A gente tem que tratar o problema a partir dos torques. Então, esse campo magnético vai criar um torque sobre essas 5 espiras. E o peso também vai fazer um torque que vai tentar girar a esfera de forma que ela rode, né? Mas o problema está em equilíbrio. Significa que tem que existir uma cancelação, uma anulação entre os torques, né? Bom, então vamos iniciar identificando sempre o vetor mais fácil, né? Que seria o peso. Então, o peso é um vetor que sempre aponta para baixo, né? Verticalmente para baixo, e vou chamar de mg, beleza? Ok. Preciso identificar o raio de giro, né? Um ponto onde é ao redor ao qual vai girar a esfera, certo? Eu sei que deve existir esse ponto e deve estar aonde? O mais natural, né? A gente pensaria que o ponto de giro seria o centro, né? Mas não. O ponto de giro, na verdade, aqui vai ser esse ponto de apoio. Ao redor desse ponto vai querer girar a esfera, né? Então sempre podemos escolher um ponto nessa posição, beleza? Ok. Então esse aqui deve ter uma distância radial, que deve ser uma distância r, certo? E esse vetor r, se estamos medindo as coisas aqui, o vetor radial r deve ser esse aqui, né? O r, o r do torque, né? O raio de giro, né? Beleza, então temos os dois vetores. Então o torque resultante, né? Devido a essas duas forças, vamos ver aonde deveria de apontar. Então vou fazer um diagrama de corpo livre, certo? Esse aqui vai ser o peso mg. Esse aqui vai ser o, o raio, né? O raio não, o raio, né? O raio de giro. A partir do ponto que vai compartilhar em comum, né? Eu sempre posso trasladar os vetores, né? Que tem um ponto em comum, certo? Então esse aqui é meu vetor R e esse é o meu mg. Eu sei que o torque, né? O módulo do torque, né? Que é mais fácil trabalhar com módulos do que com vetores. Ficaria como? É a força, né? R vezes F vezes seno do ângulo φ. Certo? Para nosso caso, que seria a gravidade, né? Que essa seria a fórmula. Para nosso caso, o torque feito pela gravidade deve ser esse R, que no nosso caso vai ser um R som, né? Porque a esfera tem um raio. Cadê? É, é um Rzinho, na verdade. Deve ser por aí. Aqui. Um Rzinho. Certo? Beleza. Então é um Rzinho mesmo. Nossa distância radial. Portanto, esse aqui ficamos com R. E a força, né? O torque que faz a força é o mg vezes o seno do ângulo φ. Bom, o problema é identificar esse φ, né? É, pela definição de produto vetorial, esse ângulo deve ser entre R e a força, né? Que seria o peso neste caso. Esse deve ser o φ. Bom, identificar talvez o ângulo esse φ não seja tão trivial, né? Então vamos tentar pensar um pouco. Eu sei que aqui temos um plano inclinado que deve estender-se aqui, né? E esse ângulo aqui, esse aqui deve ser o θ. Esse forma 90 graus com esse, certo? Então, se eu faço estendo-se aqui, né? Esse ângulo aqui deve ser também θ, tá? Vocês podem usar o método que vocês escolham, né? Para identificar os ângulos que deveria dar certo, certo? Então,
todo esse ângulo, né? Como essa linha continua ao R, né? Que não parece que continua, mas ela continua assim, tá? Ela continua aqui. Então, esse ângulo deve ser, né? Eu vou até colocar com outra cor, com esse aqui. Esse ângulo deve ser π, ou 180, certo? Vou colocar π, ok? Π. Então, o φ, né? O φ deve ser igual a quê? O φ deve ser igual a, né, da figura, né? O φ deve ser igual a π, né? Que seria o ângulo total, menos θ, certo? Φ menos θ. Beleza. Então, o torque feito pelo, é, pelo, pela gravidade, né? Deve ser Rmg seno de φ. Seno de φ seria π menos θ, certo? Por identidades trigonométricas, tá? Vocês podem concluir que esse aqui é seno de θ, tá? É bem fácil concluir vocês usando a identidade dos senos, tá? Da soma dos ângulos. Então, o torque feito pela gravidade é Rmg seno de θ, beleza? Então, esse seria o torque feito pela gravidade, tá? Essa vai tentar girar o objeto, certo? Para onde? Em qual direção será esse torque? Então, aplicamos a definição, né, do torque. Deve ser R, produto vetorial, o peso, certo? Que, no caso, seria a parte do módulo e seria a parte vetorial, certo? Então, qual que será a direção desse torque? Porque é bom identificar para saber em qual direção devemos aplicar um torque contrário para neutralizar, né, o giro. Então, esse aqui na setinha, né? Então, R está nessa direção. Peso, esse seria o P, né? O vetor P, está para baixo. Então, fazendo a regra da mão direita, colocando minha mão sobre o R e fechando em direção de P, o vetor torque deve estar saindo do plano. Deve estar apontando fora do plano, tá? Saindo para frente, certo? Bom, se ela está saindo para frente, então o torque feito pela gravidade está indo nessa direção. Aqui eu vou colocar assim. Torque feito pela gravidade, tá? Bom, esse seria o torque feito pela gravidade. Para poder anular esse efeito do torque, o torque feito pelo campo elétrico nas espiras deve ser para dentro, tá? Vou colocar com outra cor, só para a gente identificar esse aqui. Cadê as cores? Tenho muitos aqui. Então, vamos usar esse aqui. O torque tem que ser, então, para dentro, certo? Para dentro do plano, né? Do plano para poder neutralizar o torque da gravidade. Então, esse aqui vai ser o torque magnético, certo? Então, um tem que ser contrário do outro para anular. Ok. Então, eu sei, né? Eu sei que o torque que a gente viu nas aulas, o torque se calcula como que? O vetor μ vetorial B. Quem era o μ? É o vetor, né, perpendicular ao plano, a área que forma a espira, certo? Então, qual que será a área que forma a espira? Deve estar aqui no plano paralelo ao plano inclinado, certo? Então, se eu escolher um μ que aponta nesse sentido, porque tem que ser normal, né? Será que esse é o μ certo? O momento de dipolo magnético? E se eu identifico o μ, eu identifico a corrente que tem que ter essa espira para criar um torque, né? Vamos lá, se o μ é nessa direção, qual lado vai dar o torque? Então temos o seguinte, temos o μ aqui, né? Essa vai ser a direção do μ. E o B estaria apontando para cima, certo? Para cima. Então vamos saber se o torque de fato dá para dentro, para poder, né, neutralizar o torque feito pela gravidade. Então, se vocês fazem a regra da mão direita e seguindo essa fórmula aqui, a gente tem que um torque para dentro de fato, para dentro, tá? Então, o torque feito pela força magnética para dentro. Esse então é o nosso μ correto. Se esse é o nosso μ correto, então a gente pode identificar a direção da corrente. E eu vou
Vou colocar com uma cor diferente com isso aqui. Então, vocês sabem que para identificar a direção de Mi, a gente tem que seguir a corrente com a mão direita. Então, se a gente define que esse é o I, que não dá para ver, zero vermelho. Se a gente chama esse de I, né? Então ela deveria de ir nessa direção, porque se vocês continuam com a mão direita, com seus dedos, com os 4 dedos, né? Continuam acompanhando a corrente com a mão, o seu dedo pulgar vai apontar na direção do Mi correto, né? Que seria nesse caso apontando para cima na diagonal. Beleza, então tudo faz sentido, os torques vão se anular. Se a gente tivesse escolhido um Mi para baixo, a corrente teria outro sentido, em sentido horário, né? Então aí não dava certo, porque se o Mi fosse para baixo, o torque também seria para baixo. Então ela, em lugar de anular o torque feito pela gravidade, ela sumaria o torque. Então a esfera giraria muito mais rápido, inclusive, caindo para baixo, né? Ou no plano inclinado. Então esse aí é nosso torque correto. Bom, vamos calcular então o torque devido à espira, né? Para a espira que a gente vai ter. Para a espira temos então o torque magnético, no caso vai ser min, né? Vetor B. Mas eu vou usar módulo, tá? Porque o módulo é mais fácil de calcular, né? Para não perdermos muito com os vetores. Vai ser min vezes B vezes seno do ângulo entre esses dois. Aí que está o problema. Quanto que vai ser esse ângulo, né? Bom, aqui é bem mais fácil, né? Vai ser θ, certo? Vai ser θ. Por que vai ser θ? Porque esse aqui é perpendicular ao plano, né? Porque as espiras são paralelas ao plano. Então, esse aqui necessariamente tem que formar 90 graus com o Mi, certo? Se é 90 graus, esse aqui tem um ângulo θ, certo? E se vocês fazem, né, as continhas, identificam os ângulos, ela vai estar aí, beleza? Então, em seno de θ. Ok. Bom, tá pronto, né? Mas o torque total aqui vai ser devido a 5 espiras, certo? Então, eu deveria de multiplicar por um fator 5, né? Porque se trata de 5 contribuições de cada espira. Portanto, aqui deveria ter colocado um 5, certo? Para somar as contribuições de cada uma. Ou 5 vezes a corrente, né? A corrente meio que se multiplica 5 vezes. Tanto faz, né? Então, 5, Mi vai ser o quê? Mi é, lembrando, né? É I vezes a área, o vetor, né? Mas como estou trabalhando com módulo, deve ser só I vezes a área. Vezes o seno de θ, certo? Esse vai ser o torque magnético. A área é πr quadrado, né? Então, igualando os torques, né? Torque gravitacional deve ser igual a torque magnético. Torque gravitacional é R mg seno do ângulo é igual a 5 a vale π r ao quadrado seno de θ, certo? Então, seno com seno corta e ficamos com I, né? Temos que isolar I. I vale RMG, né? RMG dividido entre 5 π r quadrado. No caso seria só R, né? Cortando R e pronto. É esse nosso resultado, tá? Não é tão difícil, né? Se a gente analisar a partir desde o ponto de vista dos torques, certo? Então, e além disso, a gente concluiu que a corrente tem que estar nessa direção e esse sentido é anti-horário, tá? Beleza. Bom, temos nesse caso um solenoide, né, de raios R e constituído por 30 volts. Está posicionado em um plano inclinado, alinhado com o eixo X. Então, esse aqui, né, esse aqui está apoiado sobre o eixo X, beleza? Sobre o eixo X, formando um ângulo de 30 com relação à vertical. Então, esse é o ângulo com relação à vertical, conforme ilustrado na figura. Uma corrente estacionária I percorre o solenoide no sentido anti-horário.
Tá, anti-horário então deve ser esse aqui, né? Vou até colocar com outra cor para a gente ter mais clareza. Esse deve ser o I, certo? Esse é o I. Anti-horário quando o observador de cima para baixo, beleza. Este solenoide está imerso num campo magnético uniforme dirigido de esquerda para direita, beleza? Com a intensidade V0. Calcule o momento de dipolo magnético. Então, nosso campo está na direção Y, né? Como está aqui. Calcular o momento de dipolo. Bom, o momento de dipolo deve ser qual? Deve ser o Mi, né? E o torque, além disso, temos que colocar o Mi. Eu sei que o Mi, o vetor é I vezes A, né? I vezes A. Só que aqui temos o vetor A. Só que o problema é que aqui a gente tem muitas voltas. Então, o Mi, essa seria a fórmula geral. Para nosso caso, o Mi resultante da contribuição de cada um, como as correntes estão na mesma direção todo mundo, então todas devem se somar. Se uma estiver em corrente contrária, aí ele deveria ter sinal contrário, né? Ela deveria subtrair. Bem, de qualquer forma, aqui é só 30 vezes I vezes o vetorário. O problema mesmo vai ser determinar o vetorário, tá? Então, se vocês aplicam a regra da mão direita e seguem com a mão direita a corrente I, esse vetor, né, área deve estar apontando nessa direção aqui. Deve ser perpendicular ao plano, né? Que forma esse aqui? Deve ser perpendicular a esse. Beleza? Ok, é isso aí. Bom, agora vamos determinar esse vetor, né? Porque se ele tivesse só pedido calcular o módulo, aqui seria bem fácil, né? A gente teria o quê? Se a gente tivesse que calcular um módulo, seria U e A, né? I vale esse 30i, A vale a área da espira, né? E pronto, acabou. Não tinha mais problema. O problema aqui que é vetor. E como se trata de vetor, é bem mais complicado, né? Bom, temos que encontrar então esse vetor unitário A. Porque eu posso escrever assim, A, vetor unitário em X e em Y, né? As componentes em X e em Y. Então, vamos deixar por aí. Enquanto eu vou fazer uma figura aqui só para a gente nos ubicar onde que estamos, beleza? Então, vamos lá. Vou fazer uma figura vista desde a parte frontal, tá? Para a gente ficar um pouquinho mais ubicados onde que a gente está. Então, nossa espira estaria aqui, né? E estaria girando uma corrente, né? Esse seria nosso eixo C, esse seria nosso eixo Y. Esse seria a espira aqui. Então, nosso vetor área deve estar apontando nessa direção, certo? Nessa direção. E seria A. Isso aqui é 30 e um solenoide de raio R constituído por 30 voltas, né? Forma um ângulo de 30 graus em relação à vertical, conforme mostrado na figura. Esse ângulo com relação à vertical, entendi, né? Forma um ângulo de 30 graus com relação à vertical. Bom, acho que está referindo esse de fato ao vetor normal, tá, gente? Esse aqui, o vetor área, me parece que é esse aqui, tá? É paralelo essa linha ao vetor área, tá? Então, aqui deve ser os próprios 30, tá, gente? Não está muito bem escrito o texto, mas me parece que é esse aí mesmo, tá? Bom, vamos assumir isso e vamos ver o que dá, beleza? Então, eu tenho que determinar esse vetor área. Eu sei que a área, o vetor área, deve ser descompondo, né? Deve ter uma componente em X e outra componente em Y, né? Ou nesse caso só em dois eixos, que seria nesse plano, certo?
estaria uma componente em Z e outra componente em Y. Então, esse aqui deve ser o módulo da área, né? Então, como calculo as suas componentes? Esse aqui deve ser A vezes o seno de 30, e esse aqui deve ser A vezes o cosseno de 30, certo? Ok. Não, beleza. Então, o vetor área deve ser A, componente x, né? Ou a componente y, no caso. A seno de 30 na direção y, mais A cosseno de 30 na direção z. Beleza? E, bom, eu posso fatorar uma área, né? Então, aqui temos seno de 30 y mais cosseno de 30 z. A área, eu sei que é igual a π r ao quadrado, seno de 30. Bom, gente, eu não lembro seno de 30, eu sou muito ruim decorando essas coisas, mas eu vou procurar aqui na minha calculadora. Seno de 30 é o meio. É o meio, beleza? Mais cosseno de 30 agora. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Na direção C. Beleza? Então, vetor área deve ser π r quadrado, né? 2 fatorando mais raiz de 3 C. Beleza? Então, o mi vai ser bem fácil, né? O mi resultante. Eu devo multiplicar vezes 30 e vezes a corrente. Então, como eu vou multiplicar por 30 e vai estar dividido entre 2, aqui vamos ficar com 15 e A, certo? E... Não, e A não. E a área a gente está substituindo aí. Π r quadrado, né? Y mais raiz de 3c. Beleza? É isso, então. Esse é o mi. Agora, se eu tivesse, se vocês calculam o módulo desse aqui, deve dar exatamente, né? Exatamente 30, deve dar exatamente 30 e πr quadrado. Tem que dar, tá? Porque, né? Só substituir aqui vai dar 1 quadrado, 3 quadrado vai dar 3, né? Então, essa raiz vai dar 4 raiz, vai dar essa aí mesmo, gente. Então, o módulo tem que dar esse aí. Bom, o torque agora, né? O torque eu sei que é igual a... É igual a mi vetor realmente B, certo? Esse aqui, né? O mi vale 15 π r quadrado y mais esse aqui, certo? Vetorial B. Campo magnético vale esse aqui, tá? Vocês podem calcular via determinante ou a fórmula que eu estou deixando, ou da forma que estou fazendo aqui. Vou distribuir, né, o y chapéu, né? Que seria o y na direção y, né? Então, vamos ter o B0, vou colocar aqui na frente, vamos distribuir esse vezes esse, mais raiz de 3, z vetorial y. Esse aqui vai dar 0, esse aqui vai dar o quê? Regra mão direita, né? zy dá negativo, certo? Esse aqui vai dar negativo de x. Beleza? Então, o mi vai ser 15 π r3 b0 raiz de 3 na direção negativo de x. E pronto, é isso, tá? É isso. Bom, não tem nada demais, né? É só aplicar fórmula. E se tivesse pedido a energia do magnética aqui, a energia do momento de dipolo magnético, como que eu calcularia? A gente viu essa na aula, né? O U associado seria
mi escalarmente b, certo? Então, aqui a gente teria o quê? O mi vetor escalar, né? Deveria dar x com x, y com y e assim por diante, né? Um produto escalar. Mas eu sei que o produto escalar também pode ser calculado o módulo de u, do mi, né? Módulo de b, que seria b0, e vezes o cosseno do ângulo que forma entre o vetor área e o ângulo de... que é neste caso? O ângulo de b, né? Então, o ângulo que forma nesses dois seria quanto? Seria 30, né? Não, 90 menos 30, né? 90 menos 30. Porque esse aqui seria o vetor B, certo? E o ângulo entre o vetor área e o B é esse aqui, né? Esse aí. Se esse vale 30, então esse aqui deve ser 90 menos 30. Então, o U aí vai ser menos B0 cosseno de 60, certo? 60 graus. E cosseno de 60 eu não sei, mas eu vou calcular aqui. Cosseno de 60, acho que é um meio. Meio. Então, o associado no momento de a energia associada aí vai ser mi, o módulo de mi, né, como a gente viu, deve dar 30 pi r quadrado, B0, cosseno de 60 é meio, então deve ser 15 vezes esse aí, tá? Então, aí eu posso calcular via produto escalar, né? Aqui, de fato, eu posso multiplicar x com x, y com y, cadê? B está aqui e o mi, né? Aqui. E daria a mesma coisa que aqui. Deveria dar 15 aqui e vai dar. Vai dar exatamente, tá? Então, eu posso, dependendo do que dado eu tenha, né? Se eu tenho o dado do ângulo, então eu posso aplicar isso. Se tem o vetor escrito de forma de seus componentes, tá? Então, vai ser esse a via para resolver. Bom, neste problema temos que uma partícula neutra está em repouso em um campo magnético uniforme de magnitude B. No instante t igual a zero, sofre uma desintegração espontânea, dividindo-se em duas partículas carregadas, cada um com massa m1 e m2, com m1 igual a 2 vezes m2. Desconsidere qualquer interação eletromagnética entre elas, né? Bom, se a carga de uma das partículas é Q, onde Q é maior que zero, ou seja, é positivo, qual é a carga da outra? Bom, o que acontece é o seguinte, temos inicialmente uma partícula, né, que está aí normal, né, flutuando, normal, não tem nada mais que fazer, né? E temos uma região onde está um campo magnético, certo? Campo magnético aqui, certo? Esse aqui agora tá, é esse aqui, esse aqui é a partícula, né, que está parado a princípio, certo? Não sei por que não quer, tá, tanto faz. Ok, e aqui temos um campo magnético, que em princípio a gente sabe que é perpendicular ou está perpendicular ao plano de qualquer plano que ela formasse isso aqui, né? Então, ou está entrando dentro do quadro ou do plano ou está saindo. Vamos supor que ela está entrando, tá? Entrando o B. Bom, se ela está entrando, quando a partícula se desintegra do nada, né? Ela estava aí em equilíbrio, do nada se desintegrou. Uma parte, um fragmento vai ir para um lado, certeza, né? E outro fragmento vai ir para o outro lado, beleza? Então essa se divide em dois fragmentos. Se uma tem carga Q, né? Vamos supor que esse aqui o positivo, a outra necessariamente tem que ter uma carga negativa. Por que negativa? Porque tem que existir conservação de carga. A carga não tem que a soma das cargas tem que ser sempre constante. Se inicialmente a carga era zero, depois tem que ser zero. Então a carga Q menos Q vai dar zero por conservação de carga, tá? Então eu posso concluir que vai acontecer isso. Beleza? Então esse aqui talvez deve sair com vou chamar esse fragmento de 1 e esse fragmento de 2, tá? Vamos ver o que acontece.
agora a gente vai, né, ver o que vai acontecer com essas partículas, certo? Eu sei que tem um campo magnético para dentro do quadro ou do plano, certo? Então, fazendo a regra da mão direita para essa partícula aqui, vamos ter uma força, né? Se vocês fazem a regra da mão direita para a partícula positiva, deveria dar aonde? V, que seria na direção esquerda, entram para o quadro pela regra da mão direita, vai dar uma força magnética para esse sentido. Força magnética aqui, certo? Esse vai ser para um. Para um. Agora para o outro, tem carga negativa. Então, se eu faço regra da mão direita, normal entre V vezes B, ela vai dar para cima. Mas como se trata de uma partícula negativa, então a força magnética é aqui também para baixo. Força magnética para 2. Então, esse aqui vamos ter um giro, né, com a força radial, né, pela força magnética, e nesse sentido. E esse aqui também vai ter um sentido. Agora, o problema, não sei se qual vai ter maior raio, né? Que tem maior massa, que tem maior massa. A gente não sabe. O ponto é que a gente sabe que ela vai girar e outro também. Beleza? Bom, o segundo item está indicando que as duas partículas se movem em trajetórias separadas, ambas situadas no plano perpendicular a B, beleza? Tanto no plano perpendicular a B. Em um momento posterior, as partículas colidem. Então, para que estas duas colidam, necessariamente tem que ter o mesmo raio. Será mesmo que tem o mesmo raio, né? A gente vai ver isso. Expresse o tempo desde a divisão até a colisão entre em termos de V1, M1, B e Q. Então vamos lá. Como que a gente faz? Vamos a calcular, né, as coisas. Vamos fazer para a partícula M1. Para M1, né, eu sei que a somatória das forças, força magnética tem que dar massa vezes aceleração centrípeta. Eu sei que a força magnética para 1 é carga do primeiro, né, vezes V, vezes o seno do ângulo. Mas o campo magnético com a velocidade estão formando 90 graus. Seno de 90 vai dar 1, então vou ignorar essa parte, tá? Massa vezes aceleração centrípeta, só que esse aqui é massa de 1, massa de 1. A aceleração centrípeta é V quadrado dividido entre 2. Só que aqui deve ser V1 e aqui deve ser V1, porque eu não sei se as duas saem com as mesmas velocidades, certo? Beleza. Então, cortando isso aqui um pouco, temos Q, B, esse outro lado temos M1, V1, dividido entre 2, né? Esse 2 posso mandar esse outro lado, se eu quiser. Bom, mas esse aqui me lembra alguém. Esse alguém, né? Para os que lembram de física 1, a gente chama de momento linear de 1, né? Momento linear. Lembrem que momento linear é massa vezes a velocidade, tá? Então, 2. Por que eu estou chamando momento linear? Porque se trata de uma explosão, e quando a gente tem explosão ou colisões, sempre a gente tenta ver o que acontece com o momento linear, tá? Mas também eu já resolvi o problema, então aí meio que eu sei que tem que aparecer, tá, gente? Bom, esse seria o momento linear desse aqui. Se eu fizer as mesmas contas para a próxima partícula, né? Para M2, o que será que vai dar? Temos a força magnética de 2 igual a massa de 2 vezes a aceleração centrípeta, certo? Aqui temos que Fm2 é que VP, né? Como estou tratando com módulos, deve ser um módulo. Então, a sinal negativa já está inclusa, né? Implicitamente na direção das setas. Aqui M2 vai dar V quadrado 2, aqui é 2, né? Quadrado dividido entre o raio. Não sei por que eu coloquei 2 aqui. É entre raio, tá, gente? Entre raio. Raio de 1, no caso. Eu estava achando muito estranho aí, mas bom que eu percebi. Aqui vai ser R1, tá? Aqui vai ser entre R2. Beleza. Bom, então aqui não muda nada, né? Esse aqui só... Aqui, R1, tá? Aqui R2. Beleza, esse aqui corta com esse aqui. E vamos lá. Temos então M2, V2 vai ser igual a R2
R2, né? Vezes Q. R2 vezes Q vezes B. E esse aqui é um momento linear de 2. Então, P2 é igual a R2 QP. Então, olha que interessante. Eu posso deixar em função do momento. Bom, até agora não achei nada interessante. Ainda está em função de R1 e R2. Ainda não concluí que de fato tenham o mesmo raio, né? Mas por conservação de momento, né? Variação de momento, tá? Que não gosto de escrever, eu sempre demoro, tá? E eu lembro disso, eu escrevo errado, então. Vamos lá. Então, por conservação de momento, o que vamos ter? Conservação nos indica que a somatória dos momentos antes é igual à somatória dos momentos depois, né? Somatória do momento depois. Então, o que a gente tem? Temos somatória dos momentos antes da colisão, zero, porque inicialmente estava parado. Depois, o que a gente tem? Temos que M1 vezes V1, que seria a partícula esse aqui, vai na direção negativa. Então ela vai apontar na direção negativa de um sistema de coordenadas que se define, né? E o outro vai ir na direção positiva, M2, V2. E eu posso concluir que M1 e V1 é igual a M2, V2. Ou seja, esse aqui a gente chamou de P1 e outro chamamos de P2. Portanto, essas duas são iguais. Então, eu sei que eu posso igualar isso aqui como R1 QB e R2 QB. Cortando, cortando, significa que R1 é igual a R2. Então, de fato, não interessa se uma tem uma massa muito maior que a outra. As duas, né, vai cortar se é igual à expressão dos pés. Então, o raio de giro, de fato, é o mesmo R. Então, esse aqui, né, vai ser para as duas o mesmo R. Beleza. Bom, eu queria só saber se, de fato, né, elas tinham o mesmo raio. Bom, agora a gente vai calcular, determinar a expressa o tempo necessário para... ok, tempo para até eles colidirem, né? Oi, gente, como que eu faço isso? Esse daqui, com certeza vai ir até um lugar, né? Não sei aonde. Esse aqui também vai chegar até um lugar aqui. Esse é partícula 1, partícula 2. Algum lugar aí vai colidir. Então eu sei que esse aqui vai percorrer um ângulo, θ1. E esse aqui vai percorrer outro ângulo, θ2. E as duas têm velocidade constante, né? Então é movimento circular uniforme. Portanto, eu posso concluir o seguinte, que o ângulo percorrido por um é θ1, né? Por movimento circular uniforme, eu tenho o quê? θ1 mais θ2, né? O ângulo percorrido por 1 mais o ângulo percorrido por 2 tem que dar quanto? 2π, né? Tem que fechar a circunferência completa. Esse aqui mais esse aqui vai dar 2π. Ok. Só que por movimento retilíneo, movimento circular uniforme, eu sei que θ é igual a ômega 1 vezes t. E esse aqui é ômega 2 vezes t igual a 2π. Portanto, fatorando t, vamos ficar com 2π, né, sobre ômega 1 mais ômega 2. Pronto. Agora, o problema são os ômegas, né? Porque eu não sei esses ômegas. Então, vamos lá. E vamos ver se eu consigo adicionar uma... Ok, vamos continuar aqui. Então, temos esse aí, né? T é igual a 2π ômega 1 mais ômega 2. Beleza. Lembrando, né? Lembrando que ômega 1, em função do raio e da velocidade, deve ser R... Não, tô ao contrário, né? Na verdade, V1 é igual a
é ômega 1 vezes R1. E V2 deve ser ômega 2 vezes R2. Só que os R são iguais, né? Essas duas são iguais. E se são iguais, eu posso então concluir o seguinte, que ômega 1 é igual a V1 dividido entre R. Eu vou chamar R as duas que são iguais, tá? E ômega 2 é igual a V2 dividido entre R. Beleza? Bom, eu tenho agora em função de V e o R. Só que o V, agora como calculo, né? Eu sei que o V, posso calcular de alguma dessas equações aqui. Posso pegar essa equação de aqui, tá? V1 é igual a R, que é V, né? Dividido entre a massa M1, certo? Claro, apesar de que eu usei para achar um momento, mas eu posso pegar daqui o V. R1, que é 1B dividido entre M1. Beleza, então vou pegar essa equação aqui, certo? E vamos tentar escrever a equação para o ômega. Então, R que é V. R que é V dividido entre M1. M1. E, bom, o raio deve ser o mesmo, né? Apesar de que aqui estou colocando um raio diferente. Então, ômega 1 V1 dividido entre R. R1, que é mesmo esse, com esse corta. Portanto, ômega 1 é Q, B, M1. E o outro ômega deve ser igual a Q. Ômega 2, então, vai ser a mesma coisa, né? É V2. V2 vai ser RQV M2 dividido entre R, certo? Então, em teoria, deveria de isolar daqui o V, né? E substituir aqui, mas a lógica sigue exatamente a mesma. Então, deveria dar muito parecido. Corta com esse aqui. Então, Q, B dividido entre a massa M2. Olhem que interessante. A velocidade angular depende da massa. Os raios até podem ser iguais, mas a velocidade angular é diferente. Esse aqui vai ser maior ou menor dependendo de quem é mais pesado, né? Neste caso, M1 vale 2 vezes M2. M1 vale 2 vezes M2. Então, quem tem maior velocidade angular deve ser o M2, né? M2. M2 tem maior, é mais rápido, né? Bom, então agora vamos a substituir no tempo. O tempo vai ficar como 2π. Ômega 1 vai ser QB M1 mais QB, certo? M2. V2 M2, certo? Bom, aqui podemos fatorar, né? Podemos fatorar. E vamos ficar com 2π que M1, M2, né? Aqui vamos ficar com QV 1 dividido entre M1. Vamos deixar tudo em função de M1 como a resposta. Não, em função de M2 no caso. M1 mais M2 vale o meio de M1, né? Deixa eu ver. M1 vale 2 vezes M2. E a resposta é em função de M2. Ah, está em função de M2. Então, esse aqui vale 2 vezes M2. 2 vezes M2, né? Porque M1 é vezes 2. Esse aqui vale esse aqui. Beleza. Fazendo as contas, né? Aqui temos que 2π QB. O meio mais... Aqui vai ser mais M2. O meio mais 1. 3 meios, né? Então, fazendo mais começo, temos que extremos das continhas básicas de álgebra. QP3, né? Deixa eu ver se está certo, está certo. É esse aí, gente. Seria o tempo que vai colidir as duas, né? Beleza. Bom, este problema é bem complicado desde o ponto de vista da trigonometria, tá? Não é uma pergunta, parece a princípio fácil, mas é um pouquinho complicado. Inclusive, já coloquei aqui as identidades trigonométricas que vão ser úteis, tá? Bom, vamos lá. Como que eu calculo isso aqui?
Basicamente temos o seguinte, temos uma espira que tem esse formato, tá? Entra uma corrente aí, por esse lado, e vai até o outro lado. Então, está pedindo o problema calcular a força só entre esses pontos, ou seja, só na parte curva. Esse ângulo desde a horizontal até aqui é 5 quartos de π. Temos que encontrar a força magnética sobre esse, tá? Segundo a teoria, a gente viu que não precisamos nos preocupar pela curvatura. Se o campo magnético é constante, eu me tenho que preocupar apenas do ponto inicial ao ponto final. Então, desse aqui. Esse aqui dá a soma dos vetores dos dLs, né? Todos os dLs dá um vetor nessa direção. Ou seja, aqui temos um dl, aqui temos dl, né? A soma vetorial dá esse aí. Então, esse aqui chamamos dl. Dl som, que seria o vetor L da soma, né? Ou da integral, beleza? Ok, gente. Agora, o problema é encontrar esse L, né? Eu não sei o tamanho desse L. E, além disso, eu tenho que encontrar a força magnética. Vetorial ainda, não é um módulo. Então, vou ter que pensar um bom tempo aqui. Então, vamos lá. Eu sei, né, que a força magnética já posso meio que antecipar onde que ela vai apontar. Eu sei que essa força magnética é obtida a partir do produto vetorial entre esse L, né? Força magnética vai ser I, L, vetor, é vetorialmente V, né? Ok, L está nessa direção para baixo e o campo magnético está saindo do quadro. Então, fazendo a regra da mão direita, partindo de L, né, até fechar em B, e como eu sei que tem que ser perpendicular, né, então o campo magnético, a força magnética deve estar dando um vetor perpendicular ao L e ao B. Então, esse aqui deve ser F magnético. Esse aqui deve formar 90 graus. Beleza. Então ela vai ter na componente na direção x negativo e a componente em y positivo. Ok. Bom, se eu quiser calcular o módulo, né, talvez seja fácil. O módulo de F magnético vai ser igual a quê? O módulo é I, L, V, seno do ângulo. O ângulo entre quem? Entre o L e o B. O B está saindo do quadro, está no plano, então é seno 90. Esse aqui vale 1, então. Então, a força magnética é igual a ILB. Fácil, né? Se tivesse sido um módulo, seria fácil. Agora eu só me preocuparia por encontrar o tamanho SL, certo? Bom, mas não é esse o caso, né? Então vamos determinar L antes de fazer qualquer coisa, né? Porque aí meio que está atrapalhando. Eu não sei, L parece que não deve ser tão difícil achar esse L, tá? Bom, esse L está aqui. Esse é R, esse aqui é R. Então eu tenho um triângulo mais ou menos dessa forma aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, beleza. Esse aqui deve ser o outro raio, né? E esse aqui deve ser o L. Então temos esse aqui R, esse aqui R. Eu sei que esse ângulo aqui vale π, 5 quartos de π, beleza? Se esse 5 quartos de π, esse ângulo aqui interno, esse aqui, né, deve ser quanto? Vou chamar de alfa, tá? Alfa deve ser 2π menos 5 quartos de π. Então, o alfa vai dar aqui quanto? 3 quartos, né? 3 quartos de π. Beleza. Então, o alfa vale 3 quartos de π. Vou colocar aqui só L, tá? No vetor L. Então, eu posso encontrar a distância L, né? Por teorema de cossenos. Por teorema de cossenos, eu sei que esse lado vai ser L quadrado, R quadrado mais R quadrado, menos 2 vezes R vezes o cosseno do ângulo que está na frente, que seria cosseno de alfa, né? Que seria 3 quartos de π. Bom, gente, esse aqui, né, é só vocês lembrarem um pouquinho de trigonometria. Esse aqui vai dar 2r quadrado, 2r quadrado, e esse aqui vai dar 2r quadrado, né?
Esse aqui, né, segundo o que já coloquei aqui, vale raiz de 2 sobre 2. Então aqui vamos ficar com mais 2 raiz de 2, vai cortar a raiz de 2 e vamos ficar com isso aí. Então, nosso L vai ser é, R raiz de 2 mais raiz de 2, certo? É isso aí. R quadrado fatorei, o quadrado passou como raiz, fatorei R quadrado e beleza. É isso aí, gente. Bom, tá pronto o L. Agora podemos escrever a força magnética, o módulo, né? O módulo deve ser I, L, que deve ser R, raiz de 2 mais raiz de 2, certo? Vezes L. L é esse aí, né? Tô viajando já. Esse é só L, vezes B. Bom, gente, é isso, né? É isso. Só que eu preciso determinar isso aqui com suas componentes. Isso aqui é um módulo. Ou seja, o que, que estou procurando? Basicamente, se eu faço meu sistema de coordenadas aqui para ver, né? Para enxergar o que, que eu estou fazendo, o que, que estou procurando? Estou procurando escrever V em função de suas componentes. Então, se esse aqui é F magnético, então esse daqui deve ser o o F magnético vezes um ângulo, né? Eu não sei ainda esse ângulo, mas procuro depois. E eu preciso desse outro ângulo, né? F magnético vezes um cosseno do ângulo. Vou chamar de θ esse ângulo, tá? θ. Vou escolher aqui, porque eu sei que esse ângulo vai ser estranho, tá? θ. Vamos determinar esse θ. Beleza? Vamos tentar determinar e ver o que dá. Como que eu faço isso? Então, θ, não sei onde que está, mas eu sei que esse deve ser aqui, certo? Bom, se eu penso no... Opa, se eu penso no na, essa, opa, se eu penso na linha vermelha, essa, desse do L, esse deve ser aqui, certo? E F magnético deve ser perpendicular a esse, beleza? Essa aqui vai ficar muito ruim, vou tentar melhorar isso aqui, tá, gente? Vamos lá. Uhum. Bom, esse deve ser a direção do L, tá? A direção do L, beleza? Essa é a direção do L. Então, esse aqui deve formar 90 graus com esse. Eu sei, né, que bom, não sei o ângulo, né? Eu sei que, essa é a linha, beleza? Então, é esse aqui. Bom, eu sei esse ângulo, né, que acabei de encontrar seria o alfa, o alfa valia 3 quartos de pi, beleza. Se esse vale 3 quartos de pi, e eu sei que esse tem o mesmo raio, então esse ângulo daqui e esse ângulo daqui, que eu vou chamar de beta, devem ser exatamente iguais, né? Porque os dois raios são iguais, né? Acho que se chama um triângulo isósceles, sei. Beleza? Ok. Eu posso encontrar esse beta, né? Vamos lá, vamos tentar procurar beta. Calculando esse ângulo beta. Tá? Eu sei que é 180, ou seja, π deve ser igual à soma de 2 vezes beta mais o ângulo alfa, que é 3 quartos de π, certo? Então, beta deve ser igual a... deixa eu ver... Esse vai passar... Eu vou... aqui. 1/2, né? Vai dar π menos 3 quartos de π. E esse aqui vai dar quanto? 4 menos 1, né? Pi octavos. Pi octavos. Vai dar isso aí. Então, beta vale isso aí.
E esse aqui também vale esse valor. Então, se esse é medido a partir da horizontal, então esse aqui também deve ser o próprio beta, né? Esse deve ser beta. Claro, se são betas, então esse aqui também é beta, né? Então, se esse é beta, aqui então estamos com esse ângulo beta. Esse aqui não vamos chamar de teta, vamos chamar de beta. Esse aqui é beta. Então, aqui de fato esse é beta, tá? Difícil, né, gente? Essa parte é difícil identificar o ângulo. Bom, então esse aqui deve ser a força magnética vezes o cosseno de beta. E esse aqui deve ser F seno de beta, tá? Ok, gente, agora é só fazer as contas, né? Fazer as contas. F magnético deve ser então igual o vetor, né? F, certo? Na componente x, que seria negativo, certo? Então deve ser F menos F magnético seno de beta na direção x mais F magnético, né? Porque o módulo cosseno de beta na direção y. Beleza? Eu sei que esses são módulos da força magnética. Eu posso fatorar, inclusive. Então, fatorando, vamos ter menos seno de beta na direção x mais cosseno de beta na direção y. Força magnética, então, vai ser F magnético é igual a I, né? Esse aqui, né? I, R, raiz de 2 mais raiz de 2, B, menos seno de beta, que seria, nesse caso, π dividido entre 8, na direção x, mais cosseno. Bom, gente, vai me faltar espaço. Sempre faço isso. Bom, vamos lá. Força magnética, então, vai ser igual a Fm. I, R, né? Raiz de 2 mais raiz de 2, B, né? Só que o B é antes da raiz, beleza? Esse aqui, seno de beta. Beta vale π octavo. Raiz não. Componente x, né? Cosseno de π octavos y. Bom, agora o objetivo é calcular seno de π octavo, né? E esse aqui, cosseno de π dividido entre 8. Bom, gente, esse aqui é difícil, tá? Não é trivial e é por isso que tem esse aqui, tá? Essas duas igualdades, beleza? Então vou aplicar esse aqui, né? Como seno de x dividido entre 2, né? Aqui, como seno de x dividido entre 2 dá esse valor, eu posso pensar que x vale π quartos, né? Se vale π quartos, então temos seno de π quartos, que seria π octavos, né? Seno de π octavos. Se x vale π quartos, né? Beleza? Π quartos. Então, aqui temos o que? Menos cosseno de π quartos dividido entre 2. Beleza? É isso aí. Bom, cosseno de π quartos é fácil, né? Raiz de 2 sobre 2. E, bom, é só tentar simplificar todos os valores, né? Então, seno de π vai ser raiz de 1 menos cosseno de π quartos dividido entre 2. Cosseno de π quartos é raiz de 2 dividido entre 2. Esse aqui dividido entre 2, tudo são raiz. Então, seno de π octavos fazendo as contas aqui, né? 2 vai ficar 2, raiz de 2 dividido entre 2 por 2 vezes 2 vai dar 4. Raiz de 4 vai dar 2. Então, embaixo temos 2. Beleza. Agora, cosseno, né? Para cosseno, temos que cosseno de π
oitavos vai ser exatamente o mesmo, só que tem mais. Cosseno de π quartos dividido entre 2, certo? Deixa eu ver, exatamente, tem mais. Então, isso aqui vale 1 mais raiz de 2, dividido entre 2, dividido entre 2, né? Então, cosseno de π octavos vai ser 4, né? 2 raiz de 2, 2 raiz de 2, raiz, dividido entre 4, né? Raiz de 4 é 2. Beleza, é isso aí. Bom, agora, força magnética, então, vai ser... vamos lá, né? Cadê nossa força magnética? É IR raiz de 2 mais raiz de 2 dividido entre, não dividido não, multiplicador vezes V, que vem a parte complicada, menos seno de π oitavos, que seria esse aqui, menos raiz de 2 raiz de 2 raiz de 2 na direção x, certo? É mais cosseno, neste caso a gente achou que é raiz de 2 mais raiz de 2 dividido entre 2 na direção y. Beleza. Complicado, né? Complicado. Então aqui temos, vou multiplicar, né? Posso multiplicar tanto aqui como aqui. Fatorar o 2. Fatorar o 2 aqui. E vamos lá, multiplicar, né? Vamos multiplicar. Esse com esse, né? Vai ficar 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, né? Certo? Porque as duas têm raiz e como é uma diferença de quadrados, né? Posso deixar assim. No caso seria menos, né? Beleza. Aqui. Esse com esse vai dar raiz da mesma coisa, só que ao quadrado, né? Porque tem o mesmo termo dentro da raiz, então vai dar esse vezes esse vai dar quadrado, então, portanto, essa raiz vai desaparecer e vamos ficar só com a raiz de 2 sobre 2 na direção y. Isso aqui é negativo. Beleza. Força magnética e RB dividido entre 2. Esse aqui vai dar 4, esse aqui vai dar 2, certo? 4 menos 2, 2. Então aqui vamos ficar com menos raiz de 2, direção x. Aqui vamos ficar com, só um minuto, esse 2 tinha ido embora, né? Não tem que ser mais esse 2, porque fatorei. Esse aqui fica só esse aí mesmo. Esse aí, né? Só que não sei como vai sumir esse 2, vamos lá. 2 mais raiz de 2, y, certo? Bom, parece com a resposta, mas não é resposta. Raiz de 2 sobre 2 na frente. Então vamos tentar deixar dessa forma. Vamos fatorar um raiz de 2, tá? Então, se fatorarmos um raiz de 2, né? Vamos ficar com menos x, beleza? Aqui vamos ficar com 2 mais raiz de 2. Como eu estou fatorando, então aqui vai ter dividido y. Então, a força magnética vai ser raiz de 2 de 2 IRB, certo? Menos esse aqui. Aqui. Eu posso distribuir, né? Aqui vamos ficar 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 é raiz de 2. Né? E raiz de 2 dividido entre raiz de 2 é 1. E acho que essa é a resposta, gente. 1 mais raiz de 2. É isso aí. 1 mais raiz de 2. Beleza. Então, esse seria o vetor força magnética. Gente, é um probleminha bem pesado. E foi uma objetiva de uma prova passada, tá, gente? Então, estava difícil essa prova, realmente.
Realmente pegaram pesado dessa vez. Bom, talvez exista uma forma mais fácil de resolver o problema que eu não identifiquei. Eu desafio vocês a encontrar a forma mais fácil, tá? Pelo menos eu não consegui pensar em nenhum. Beleza? Então tá. Aqui temos uma barra, né? Que está fluindo uma corrente e está segurada por uma corda e temos um campo magnético, né? Então, como temos esse ponto fixado aqui, não existe translação. Ela vai só querer girar em torno desse ponto, ok? Então, esse aqui vai ter um torque sobre essa reta, né? Torque, porque vai ter uma força aqui. Então, vamos lá. Nosso DL deve estar nessa direção. DL deve estar nessa direção e o B está entrando dentro do plano. Portanto, vamos lá. Portanto, a força magnética deve estar sendo ido para onde? Para onde que é a força magnética, gente? É para aqui, né? É aqui. Tá, é nessa direção. Esse aqui seria a força magnética, porque tem que ser perpendicular ao DL, né? E ao B. Então, é essa aí nossa força magnética. Além da força magnética, temos o peso, né? O peso, nesse caso, estaria apontando assim para baixo, mg. E temos o T, nesse sentido. Tá? Esse momento, aqui, deixa eu melhorar, já estou cansado, eu acho. Esse aqui é o T. Bom, agora é só aplicar os torques, né? Lembrando do capítulo, né? Do capítulo no de Física 1, a gente sabe como calcular torques em teoria, né? Então, quem que de fato faz torque é aquela que é perpendicular à força ou ao raio, né? Então, esse aqui deve ter uma componente. Se eu faço aqui a linha perpendicular ao raio, né? No caso, essa linha aí, né? Não sei que chamar essa. Vamos chamar uma barra, né? Que seria uma barra. Então, aqui deve ser a componente que faz de fato o torque. E esse aqui não contribuiu com o torque. Essa aqui é anulada com a força aqui de onde está segurada ela, né? Então preciso desse ângulo, um ângulo pelo menos, né, para encontrar componente. Vamos lá, qual ângulo pode ser esse? Tem um θ aqui, esse θ vai estar onde? Aqui, né, gente? Aqui. É fácil, né? Beleza. Essa força magnética é perpendicular à barra, portanto, ela não precisa ser descomposta porque toda ela faz torque. No entanto, o mg não. Ela só vai fazer torque uma componente. E essa componente vai ser qual agora? Esse ângulo vai ser aqui, né, gente? É esse aí mesmo. Esse aí. Esse aí, tá? Então, quem vai fazer torque vai ser mg vezes a componente perpendicular, né, ao barra cosseno de θ. E é isso. Então, vamos considerar em sentido horário positivo e em sentido anti-horário positivo e em sentido horário negativo os torques, tá? Porque está em equilíbrio, segundo o que eu li, tá? Temos que encontrar a T a tensão T, né, para que fique em equilíbrio o sistema. Portanto, o somatório dos torques tem que dar zero. Tem que dar zero. Então, quantos torques temos? O T faz 1 e só, né? Só o T. Para esse lado, pelo menos. Então, o positivo temos torque. É T, a força que faz torque é T vezes esse componente, que seria o seno de θ. T, seno de θ, né? Lembrem que o torque é
força, né? Vezes o raio. Neste caso seria o raio quanto? O tamanho da barra. Seria ele, né? Vezes o seno do ângulo, que seria, né? Mas eu estou escolhendo de forma que já estou pegando a componente só perpendicular à barra. Portanto, em teoria, poderia colocar um seno de 90, que vai dar 1, né? Então, tá ok. Então tá, esse seria o torque positivo, né? O torque negativo vai dar quem? Esse aqui, né? Vai ser F magnético, é direto, né? Ela não, não se descompõe em nenhum lugar, né? Então, aonde que será que atua a força magnética? No centro, tá, gente? As forças magnéticas, neste caso da barra, atuam no centro da barra, tá? Portanto, o raio vai ser ele meio, tá? Existe uma forma de deduzir que, de fato, a força magnética atua no meio da barra, tá? E eu deixo para vocês isso. Deduzir, tá? Ok, então aqui deve ser F, o raio de giro vezes o seno, né? Mas como o F forma com ângulo 90 com a barra, então esse aí fica, seno de 90 vai dar 1. Temos mais um torque que faz ângulo, que faz negativo, que seria o peso mg vezes o cosseno, né? É a componente que faz torque de fato, vezes o, a gravidade também atua no centro da barra, tá? No centro de gravidade, o centro de massa que a gente chama. Igual a zero. Beleza? Tô procurando o T, então é só isolar mesmo aqui. Isolando, então, né? T seno de esse aqui. Desse outro lado ficamos com L meio, se posso fatorar. Ficamos com F magnético mais mg cosseno do ângulo. Ok? Esse aqui, né? Ficamos F magnético, eu sei que I, L, B. Vezes o seno do ângulo. Só que ele está no plano e B está saindo do plano, portanto forma 90 graus. E seno 91. Aqui ficamos, por outro lado, mg cosseno de θ. T seno de θ L. Isolando, ficamos L com L corta, certo? E, bom, ficamos no meio, então aqui. Vou introduzir aqui o seno dentro do parênteses. Vamos ficar ILB seno de θ mais mg cosseno dividido entre seno. Cosseno dividido entre seno é inverso do tangente. E pronto. E claro, né? Se eu quero colocar em forma de vetor, deve estar, né? Como está apontando nessa direção t, deve estar nessa direção. Então, deve ser na direção negativa do x. Né? E é isso, pessoal.